Bom estarmos aqui, queridos, bom estarmos louvando a Deus. Quero também saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Meus irmãos queridos, que Deus esteja fazendo morada no teu coração, que a sua casa, o local que você está, seja abençoado por Deus. Seja Deus gracioso para conosco, nos traga a tua palavra, a tua presença santa, que nós possamos desfrutar do Senhor nessa noite, e lá no recôndito, lá no fundo, do profundo do Senhor mesmo, que possamos mergulhar em águas profundas nessa noite, fazer desafios com o nosso Deus, ouvir Deus falando conosco, e acima de tudo, louvar e engrandecer o nome de Jesus. Que Deus seja louvado por essa congregação aqui, em todos os lugares no Brasil, onde tem um povo de Deus se reunindo nessa hora, independente da igreja que estão congregando. Que Deus seja louvado nesse domingo no Brasil. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Convido vocês para abrir agora as suas Bíblias no Salmo de número 134. Logo após, nós vamos louvar o Senhor com o cântico de número 10. Salmo 134. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Baixe sua fronte. Bondoso Deus, graças te rendemos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, fala aos nossos corações que nós necessitamos de Ti, Senhor. Aviva-nos. É com alegria que estamos aqui para Te cultuar. Obrigado por esse rico momento, se faz presente no nosso meio. É em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos por essa rica oportunidade. Usa-nos para a Tua honra e glória. Cada um dos meus irmãos, o grupo de louvor, o Teu servo que vai trazer a palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua permissão, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. É em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, agora com o cântico do número 10. Cantai, aleluia.
Amém, amém. Irmãos, abram sua Bíblia mais uma vez no Salmo de número 134. Agora eu vou pedir que na medida que vocês encontrem, 134 não, 19. 134 foi o que lemos. Vou pedir que na medida que vocês encontrem, fiquem de pé e vamos ler ele de forma alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Salmo de número 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da sabedoria guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora dar continuidade ao culto com os louvores aqui comandado pelo nosso amigo e irmão presbítero Vinícius. Pode dar uma glória a Deus. Vamos começar a glorificar o nome de Jesus agora aqui. Dá uma glória a Deus, meu irmão. Dá uma glória a Deus aí. Não fica sentado não, fica de pé mesmo. Fica de pé, dá uma glória a Deus aí. Amém? Nós estamos começando. O Jeremias falou uma frase aqui que às vezes a gente não percebe, parece que nós estamos falando mecanicamente. Nós queremos fazer um culto de alegria ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós estamos felizes. E quando nós entendemos isso, que independente do que estamos passando, nós vamos cultuar a Deus, independente daquilo que estão querendo fazer conosco, ou daquilo que iremos passar. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar altaneiramente. O Senhor cuida de cada um de nós. Há um Deus, queridos, que está, eu uso uma palavra até mineira, doidinho para nos abençoar. Mas precisamos aprender a voltar a chorar. Precisamos aprender a ir lá no recôndito do tabernáculo. Temos que ir lá e ficar quieto, ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a ser abençoados pelo Senhor. Você pode dizer, ainda que aconteça qualquer coisa, eu vou estar na casa do Senhor, louvando e agradecendo o meu Deus. Aleluia. Essa luta me matar, o desespero me toma.
seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga: ainda e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, queridos. Sabe por quê? Porque Deus te ama e Ele diz que você é amado dEle. Lá no Salmo 91, o salmista, o poeta, eu acho isso aqui, o Salmo 91, uma poesia. Ele começa aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. E lá no final ele fala assim, vou traduzir pra gente aqui: e você invocará o Senhor e Ele vai te responder, e na sua angústia Deus estará contigo. Ele vai te livrar e vai te glorificar. Deus vai te saciar e te dar longevidade e vai lhe mostrar a nossa salvação. Eu só traduzi para o pessoal, mas é bênção de Deus para nós, que você é amado dEle. Queridos, Jesus não morreu na cruz em vão. Deus nunca perdeu uma batalha.
E Ele não vai te perder. Ele quer e vai te abençoar. Ele quer e vai te curar. É preciso voltar ao esconderijo. É preciso voltar a aprender a chorar. É preciso ler mais da palavra de Deus. Aleluia. Vamos. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Querido, você pode se sentar se você sentir melhor. Fique tranquilo. Adore o Senhor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Oh, tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Aleluia. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Amém. Boa noite, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom poder reencontrar os irmãos.
Espero que juntos possamos dar continuidade a esse culto público com toda alegria, esperando o grande momento da exposição da palavra, para que possamos sair daqui cada vez mais edificados. Nesse momento a gente vai entrar no momento ímpar também desse nosso princípio litúrgico, que é a confissão de pecados. Desta feita eu gostaria que os irmãos abrissem em João, capítulo 8. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Eu vou ler do verso 1 ao 11, João, capítulo 8. A mulher adúltera. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Neste momento, meus irmãos, em profunda contrição, vamos ficar em silêncio, confessando os nossos pecados ao Espírito Santo do Senhor, e logo após eu vou quebrar o silêncio com essa oração de confissão. Deus soberano, Rei da glória, Espírito Santo do Senhor, Jesus, o Cristo, que nos purifica de todo pecado. Que momento ímpar o teu povo tem, Pai, nesse momento de contrição, poder revelar quem nós somos. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos escutar, que possamos ser impactados pela tua palavra para não pecar mais contra o Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Nos ajuda, Pai, em nossas fraquezas, possamos sempre, Pai, meditar nas Tuas palavras, para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre olhar o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Teu santo nome que eu rogo, já pedindo as Tuas preciosas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Então agora vamos passar por um momento, meus irmãos, de contribuição, e essa contribuição é de felicidade, porque nós também temos o privilégio, assim como temos o privilégio de acesso livre ao Pai através do Senhor Jesus Cristo, também somos privilegiados em contribuir com os nossos recursos para a obra do Senhor. Então chegou o momento do dízimo e das ofertas. Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios 9, já pedindo para que os irmãos fiquem em pé, porque logo após nós iremos cantar alegremente o hino de número 164, e eu e você teremos a oportunidade de vir à frente, deixar os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Enquanto os irmãos ficam em pé, eu vou começar a ler. 2 Coríntios 9, 6 e 7. A sementeira e a colheita. Diz assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, com alegria, vamos cantar e vamos contribuir para a expansão da obra do Senhor através dos nossos recursos. Hino 164.
Santo nome incomparável de Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus dos céus, nome bom dos da fé, a esperança do porvir, nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Leva-te contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do esse nome leva sempre para a mente defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos também por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, em contribuir com a expansão do teu reino. Que o Senhor venha cada vez mais nos suprir, Pai, para que possamos continuar, Pai, sendo usados pelo Senhor nessa obra tão importante que o Senhor nos outorgou. Tem misericórdia do teu povo, nos ajuda, em teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém. Já orou. Eu sei que eu tenho poucos minutos, eu acho que é 1 minuto, para poder fazer a apresentação da próxima música. Mas, de repente, vai ajudar muito você numa coisa. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi eu calar todas as minhas vozes quando eu não estava conseguindo orar. Tentar ficar no silêncio, sem ouvir nada. E eu tive que calar muitas vozes. As contas, situação de emprego, filhos, problemas emocionais, problemas psicológicos. E tudo isso estava impedindo de eu entrar em comunhão com Deus. Eu queria orar, mas não conseguia. Então eu tive que parar um tempo de noite e calar todas as minhas vozes, para ir no profundo do Senhor, para tentar ouvir Deus falar comigo. Porque às vezes a gente só fala, não faz nada. Achamos que oramos muito e às vezes não oramos nada, e queremos bênção de Deus. E o que eu quero te convidar nessa noite, durante o louvor, é você tentar ir no profundo. Deus conhece o teu coração, sabe o que está passando na tua mente, aquilo que você está precisando aí agora. Mas se tem uma coisa que desperta a atenção de Deus, é quando o homem adora o Senhor, quando o homem louva o Senhor. A Bíblia diz que Deus chega a sair do seu lugar para ver o que está acontecendo. Eu queria que você estivesse agora nesse momento, mesmo sentado na primeira música, que você, principalmente se você não conhece a letra dessa música, ela vai falar que ele quer chegar no profundo com Deus. Nós queremos o profundo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Você pode dizer um amém aí? É isso que você quer? Então eu quero te convidar, eu quero ouvir a igreja cantando como adoração, como nós estamos no arraial do Senhor.
louvando a Deus e dizendo: Deus, eu vou te adorar agora, é isso que eu vim fazer. Se você visse meu telefone celular, minha esposa estava do meu lado. Enquanto eu estava vindo para a igreja, cheio de problema, o pessoal me ligando, eu tive que colocar em modo avião aqui agora, porque eu vou adorar a Deus. Depois eu vou resolver os problemas lá do meu serviço, onde for. É isso que eu quero que você entenda. Vamos adorar a Deus agora? Amém? A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Declara, igreja. E ao teu nome clamarei. Cante. E além olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou
coisa linda, né, irmãos? Eu acho que tem cântico que vem do trono de Deus. Esse é um dos que veio do trono de Deus. Quero te convidar a ficar em pé agora e com muita alegria mesmo, dizer que o nosso general é Cristo. É Ele que nos abençoa, é Ele que cuida dessa tropa, é Ele que nos leva avante, é Ele que nos leva à vitória, é Ele que tem a estratégia certa. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, aleluia! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias marchamos, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Amém. A igreja pode se assentar. Deixa eu só terminar de falar minha fala aqui. Eu espero que em breve nós tiremos essas máscaras, todos protegidos, para ouvir mais a igreja. Eu sei que é ruim demais cantar com essa máscara, mas Deus vai nos dar esse livramento em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Ok, prazer pela primeira vez à noite estar aqui com vocês. E temos pregado geralmente na expansão e temos a oportunidade de conhecer alguns queridos. Estivemos hoje pela manhã aqui e a convite do reverendo Romeu, por sinal está em Currais, na igreja de Currais, juntamente com a família e o reverendo Arlenildo. A igreja está completando 120 anos e o pastor se encontra no interior de Currais Novos. Eu quero convidar vocês, queridos, vocês que estão em casa também, a abrir um texto muito conhecido por todos nós, mas certamente, como sempre, temos lições tremendas para, obviamente, aprender. Está no livro de Êxodo, no capítulo 33.
quero pedir que os irmãos, tanto os que estão aqui no templo, como os que estão em casa, que acompanhem a leitura e deixem as Bíblias abertas, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. A gente vai ficar por aqui a leitura e nós vamos continuar na medida da meditação. Essa passagem, queridos, ela vai nos trazer um momento muito triste, como muitos que na Bíblia nós encontramos, um momento horrendo. Israel era de fato um povo de duro coração. Mas eu diria que este dia foi um dia muito triste, um momento terrível. E nós encontramos aqui um povo ingrato, porque na verdade, quando nós encontramos na palavra e na história de Israel, um povo que sai da escravidão do Egito e que, por sinal, testemunhara de tudo que o Senhor fez para que este povo fosse liberto. Este povo viu o poder de Deus através das pragas, e entre tantas eu aqui friso aquela qual Deus passa pela cidade, onde o sangue foi colocado nos umbrais das portas, onde o povo se alojou, onde o povo ouviu os gritos de horror dos primogênitos que tinham morrido, onde o povo sentiu e viu a presença magnífica do próprio Deus. Este povo que foi liberto depois de 400 anos de escravidão, este povo que saiu com o poder da graça do Senhor, trilhando um caminho, diria eu, desconfortável, é claro, mas nunca lhe faltou a presença do Deus Todo-Poderoso. Este povo que passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, este povo que viu a maravilha que Deus fez por eles ao acabar com todos os soldados que ali se encontravam e tentaram atravessar o próprio mar, foram engolidos pelo Mar Vermelho. Este povo, queridos, era um povo ingrato, um povo que certamente, neste momento em que eles se encontram no Monte Sinai, Moisés sobe, vocês conhecem a história, para estar com Deus. Passa ali 40 dias. E descendo com as tábuas, estando ele ali no monte de Deus, Deus diz a Moisés:
que aquele povo havia se corrompido, que aquele povo, na verdade, tinha se sucumbido no pecado, e que o próprio Arão tinha sido influenciado por aquele povo que queriam, na verdade, não outra coisa, mas um Deus, e um Deus fosse presente para eles, que eles pudessem enxergar, que eles pudessem ver. Arão, de uma forma imprudente e insensata, manda que o povo traga seus atavios, suas pulseiras, o ouro, e assim eles fazem, como todos nós sabemos, um bezerro o qual foi adorado pelo povo de Israel. Moisés, descendo aquele monte, de uma maneira perplexa, depois de ter convocado aqueles que queriam fazer parte do lado do Senhor, os levitas passam para o lado, entre alguns, e naquele dia morreram cerca de mais de 3.000 pessoas à espada. Diz a Bíblia que diante desse fato Deus diz: eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais com vocês. Esse povo era de duro coração. E se eu for no meio de vós, eu vou eliminar vocês. Queridos, ele diz mais: eu mandarei um anjo, mas com vocês eu não mando mais. O texto de Êxodo, no capítulo 32, verso 1, diz que: mas vendo um povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe tenha sucedido. Queridos, a imprudência e a impaciência levou aqueles que ali tiveram o testemunho vivo e eficaz e a manifestação profunda do Deus Todo-Poderoso nos diversos momentos em que eles estavam escravos. Aquele povo, com a impaciência profunda, declara-se rebelde e busca, na verdade, a Arão, a fim de que ele pudesse, como nós bem sabemos, criar um Deus cujo Deus pudesse ser adorado. Quando, na verdade, Deus não é adorado. O que traz sobre nossas vidas é abismos e mais abismos. Pecado, irmãos, que este povo trouxe no seu coração é de respeitar, é de idolatrar algo que não tem poder, é de adorar algo que não tem nenhuma manifestação da graça e do poder de Deus. Este povo rebelde, impaciente, desejoso de um Deus manifesto, visto, perceptível, adora e busca um bezerro de ouro para que eles pudessem se curvar. Um abismo traz outro abismo. Nós aprendemos isso na palavra. Capítulo 32, verso 7 e o verso 10, queridos irmãos, nos diz bem claramente isso, quando então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus percebendo, Deus vendo. Ali com Moisés, ele diz: olha, tu desces, porque este povo que através da tua vida tu tiraste do Egito está corrompido, pecaram, se rebelaram. E o verso 10 do capítulo 32 diz algo mais forte ainda: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma e te farei uma grande nação. A ira de Deus se acende. E é importante que nós assumamos isso mais que nunca. Porque o que acontece na conjuntura do Brasil e no mundo todo
diante dos fatos inequívocos, proféticos que a própria Bíblia nos traz, desde do Velho Testamento ao Novo Testamento, não é outra coisa senão a mão do próprio Deus sendo derramada num povo rebelde, de um povo que adora coisas que não têm força, de um povo que adora e idolatra coisas que não têm nenhuma manifestação do poder milagroso, divino e eterno. E na verdade, queridos irmãos, esse povo tinha se corrompido, diz a própria palavra. E o povo aqui então fez um bezerro de ouro. E o povo reunido fizeram festas. E é interessante que essas festas, queridos, têm um conteúdo de luxúria, tem um conteúdo pecaminoso. Diz a própria palavra que eles gritavam, festejavam, e de uma forma bem patente e evidente se corrompiam, porque um abismo, como eu tenho dito, traz outro abismo, um pecado traz outro pecado. E este povo se debruça e se encharcam de coisas as quais não agradavam ao Senhor. Por isso que Deus disse: desce, porque este povo se corrompeu. É nessa situação que Deus diz a Moisés que iria eliminar este povo. E começa aqui uma situação forte dessa declaração que o Senhor faz a Moisés. E é interessante quando nós olhamos a narrativa, Moisés descendo o monte, Josué disse: olha, há gritos, parece gritos de guerra, e Moisés diz: não, é o povo festando, é o povo pecando, é o povo se corrompendo. Deus diz a Moisés, mais uma vez eu quero trazer para vocês, eu vou dar o que prometi. Eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel. Eu vou dar vitória sobre os seus inimigos, mas eu não vou com vocês. Irmão, se Deus não vai conosco para algum lugar, se Deus não vai comigo e com você, por mais que tenhamos vitórias, por mais que vençamos as batalhas do dia a dia, a vida sem Deus e Deus sem estar conosco de nada vale. Deus, sem dúvida, é onipresente, Ele está em todos os lugares, em toda parte. Mas quando eu falo da presença de Deus, é desse contagiar, desse queimor, desse vigor, dessa intimidade, dessa glória e dessa manifestação de um povo que tem intimidade com o Senhor, que diante dos fatos os quais temos passado no dia a dia, isso tem sido provado de uma forma veemente, de que muitas vezes temos tido vitórias, temos vencido as batalhas, mas parece que essa manifestação da glória e desse shekinah de Deus, desse poder, do gozo do Deus Todo-Poderoso, já não existe mais. Eu falo dessa presença manifesta do Senhor. Eu falo dessa alegria que contagia as pessoas que nos cercam. Eu falo desse poder vigoroso que, quando estamos na igreja, não digo no que diz respeito a você simplesmente levantar a mão, não digo das manifestações as quais você pode fazer e ter, independente de denominação. Eu não falo do balançar do corpo, nem tampouco do erguer das mãos. Eu não falo de situações de vocabulários balbuciados, como muitas vezes falamos uns para com os outros. Eu falo de algo que vem do coração. Eu falo que vem da mente, de mudança de mente. Eu falo de um fervor que tem uma intimidade com o Senhor. Eu falo de uma experiência sua, íntima com Deus, que leva você a, sem sombra de dúvida, ter um gozo interior. Sabe, queridos, o Senhor disse a Moisés: eu vou dar vitórias a você, eu vou entregar os inimigos em suas mãos,
eu vou lhe dar a terra que prometi, que mana leite e mel, mas eu não estarei presente. Um povo que viu no deserto desconfortável a presença manifesta da glória do Senhor através da nuvem, amparando-os, guardando-os daquela situação calorosa de um sol causticante. Deus presente, um povo que viu esse Deus numa coluna de fogo os conduzindo na noite fria do deserto, um Deus cujo Deus manifestava a sua glória, e um povo que assistia de perto, e que certamente, diante das circunstâncias que ali estavam passando, glorificavam o seu nome, bendizia a sua pessoa. Agora foi embora. Agora já não está mais presente, por causa do pecado. Aliás, não há outra coisa que nos afasta de Deus senão o pecado. Não há outra situação que possa nos deixar sem a manifestação pujante, gostosa, saborosa, vigorosa de Deus em nossas vidas, senão o pecado. O pecado tem, sem dúvida, de ser tratado, queridos. No século que estamos vivendo, no mundo e na conjuntura que estamos vivendo, estamos brincando com o pecado. Estamos banalizando o pecado. Ninguém aqui está fora de realidade das tendências pecaminosas. Ninguém aqui escapa de situações das quais só você e Deus sabem o que se passa no seu coração. Mas eu quero falar nessa noite, para mim e para todos nós, que o que tem afastado, ou melhor, o que tem entristecido o poder do Espírito Santo em nossas vidas, é sem sombra de dúvida a brincadeira e a banalização que temos tido a respeito daquilo que afasta Deus de nossas vidas, o pecado. O pecado da ação e da omissão. As tendências às quais eu e você temos, que tantas vezes canalizamos e deixamos a coisa correr frouxa. O que tem afastado Deus e feito com que as nossas igrejas, independente de denominação, possa ser vista simplesmente como um clube social, como uma reunião simplesmente paliativa espiritual, não é outra coisa senão o pecado. As nossas reuniões, um tanto quanto legalistas, as nossas reuniões um tanto quanto burocráticas, discussões que tantas vezes são discussões à toa, ideias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, soluções que tantas vezes não têm nada a ver com o fruto da busca do Espírito Santo, reuniões que tantas vezes prevalece simplesmente o eu, porque o pecado é que tem prevalecido. O que afasta a manifestação e a glória do Senhor, o poder de Deus, o gozo de estar vivendo essa realidade teocêntrica, cristocêntrica. O poder do Espírito Santo não é outra coisa senão o pecado. E este pecado tem nome. Tem cara, tem fisionomia. Sem a presença de Deus, queridos, não há sabor nenhum. Sem a presença de Deus, a música
Jefferson, não tem sentido, não é, irmãos? Sem a presença de Deus, a palavra pregada não tem sentido. Sem a presença de Deus, as nossas reuniões departamentais não têm sentido. Sem a presença de Deus, a nossa liderança não tem o porquê. Sem a presença de Deus, nada vale. Sem a presença de Deus, tudo torna sem vigor. Agora pense numa coisa, queridos, comigo. Eu não sei quantos não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje na escola dominical, mas quantos participaram ouvindo. Eu fico pensando e disse e afirmo que a igreja, irmã Núbia, me lembrei, a igreja é consequência do seu lar. Ora, se eu estou afirmando que sem a presença de Deus, até a própria palavra pregada, cantada, a própria ação do dízimo e oferta não tem sentido, imagine, pois, sem a presença de Deus na família, no lar. Se Deus não está conosco, o próprio texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Mas vejamos o capítulo 33, verso 4, por favor, desse texto. O verso 4 diz o seguinte, queridos: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear. Olha para cá um pouquinho, por favor. Vocês já notaram presbíteros Jeremias e presbítero Máximos, irmãos presbíteros que estão aqui, diáconos, jovens, mais experientes? Já notaram que uma das coisas fortes que tem acontecido nos dias atuais é que o povo desaprendeu até chorar. A insensibilidade, a incredulidade, o ceticismo, o coração duro é decorrência justamente porque temos vivido uma eclesiologia, temos vivido o dia a dia, temos vencido batalhas, como já disse, temos tido vitórias em diversas áreas, somos muitas vezes agraciados, de maneira que as nossas habilidades são manifestas no trabalho, no colégio, na faculdade, até mesmo as nossas habilidades são perfeitamente vistas e perceptíveis na própria igreja, e com isso recebemos até elogios de vitórias, as quais as ideias vieram em nossa mente, e que tantas vezes são coisas que agradam e manifestam-se através de coisas que temos hábeis de nós mesmos, mas muitas vezes não tem o poder e o gozo da presença de Deus, e isso no correr da vida tem nos deixado insensíveis para percebermos, não percebermos o que tem acontecido na faculdade, na vizinhança, na nossa família, com os filhos, com a esposa ou com o esposo. Vivemos o dia a dia, o feijão da vida, o arroz da vida, o café da manhã, algo simplesmente por fazer. Já não há mais sensibilidade, já não há mais aquela presença da graça de Deus que nos faz discernir a dor um do outro, seja na família, seja onde for. Mas essa má notícia de que Deus não ia, fez com que aquele povo chorasse amargamente. O texto diz: pôs-se a prantear. Sabe, queridos irmãos, o nosso irmão presbítero dirigindo aqui o louvor, tentando conduzir o povo,
como sempre tenho visto e percebido em casa, quando no áudio eu tenho visto através da mídia, e às vezes nós temos percebido no dia a dia, aqui e acolá, em tantas vezes de reuniões litúrgicas, sabe, um povo que tantas vezes cabisbaixo, sofrido, sabe, sem reações, e isso tem a ver, querido, talvez nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo lhe revele e lhe faça inquieto, a fim de que você possa perceber que falta de fato a presença de Deus na igreja. Precisamos chorar, prantear mesmo, nos quebrantar. Houve um arrependimento. E se não houver arrependimento, e se não houver sensibilidade, você pode ter toda a habilidade possível, mas sem a presença de Deus, não há gozo, não há poder, não há manifestação da glória do Senhor. Na verdade, queridos irmãos, o que enfraquece a igreja não é a falta de recurso. O que enfraquece a igreja, talvez pudéssemos estar um pouco desconfortáveis se não tivéssemos ar-condicionado. Mas aqui estaríamos, porque quanto tempo passamos sem ar-condicionado? O que enfraquece a igreja não são as discussões e as ideias, que tantas vezes são um tanto quanto tímidas. O que enfraquece a igreja não são as coisas que corriqueiramente no dia a dia acontecem. Mas o que enfraquece a igreja é a falta de Deus, é a presença do Senhor. Nos anos passados, nos momentos de imaturidade cristã, começando o meu tempo, numa igreja muito difícil, e tinha então uma irmã que muito pimenta. E teve um dia que ela chegou, queridos músicos, para mim, eu já estava inquieto, em pecado. Pastor, peca? Oh, é verdade, peca. E nesse dia, queridos, eu pequei profundamente, irmã. Ela chegou alvoroçada e disse assim: pastor, essa igreja é sem dúvida uma geladeira. E eu, irritado, disse: olha, é verdade, a senhora é um cubo de gelo nela. Isso não se faz. Já pensou, irmãos? Isso não se faz. Mas eu disse, depois eu pedi perdão a ela, pedi para que ela me desse a graça do perdão. Mas, queridos, na verdade, o que faz enfraquecer a igreja é a falta de intimidade, de gozo, de aproximação, de comunhão, de participação, de ternura, de amor a esse Deus, cujo Deus libertou aquele povo do Egito, mas nos libertou muito mais, mandou o seu Filho na cruz, e ninguém poderá nos separar do seu amor. O que enfraquece a igreja é pecado. Pecado não confessado, pecado não falado ao Senhor. Mas aí, diz a palavra que Deus disse: o anjo vai com vocês. O anjo é o ministro do Senhor. O anjo é a presença do Senhor, é muito bom. Mas Moisés diz: olha, Senhor, está tudo muito legal, o anjo é muito bom, mas eu não quero, não. Eu quero a tua presença. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso de uma forma bem prática para nossas vidas. Sabe, uma presidência de OMP, como é o nosso caso na igreja presbiteriana, é muito bom. Uma liderança é muito bom, sabe, para as situações mais fortes que possam existir durante o ano. Mas a liderança de um MP, UPA,
sabe, e também o UCP e a SAF, tudo isso é muito bom, todos esses departamentos em nossa igreja, é muito gostoso ter um presidente, ter uma liderança, mas sem Deus na coisa, sem Deus intervindo, sem a presença de Deus, de nada vale. O capítulo 33, verso 4 e o verso 5, queridos irmãos, diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Esses atavios, sabe, queridos irmãos, eram pulseiras, eram ouros, colares. A Bíblia não condena os enfeites, a Bíblia não está dizendo nada disso, mas isto aqui que ele tinha no seu corpo era a bandeira, era o emblema, era o símbolo daqueles que recuaram de adorar o Senhor, daqueles de forma rebelde adoraram e idolatraram um bezerro de ouro. Eles tinham que romper contra o pecado. Sabe, queridos, alguém do Paraná aqui? Ninguém? Máximo, o irmão Jeremias, vocês conhecem no Paraná? Alguém conhece, já ouviu falar em bichinho do pé? Já ouviu falar, irmão presbítero? Não? Bichinho do pé? Eu vou explicar. Lá no Paraná eu tinha uma bota. Vejam que coisa. Eu tinha uma bota, eu tinha uma coceirinha no dedo. Eu colocava aquela bota, era tiro e queda. Criava um bichinho do pé. E ficava coçando, era gostosinho. Não como você está coçando a mão, irmão. Era gostoso. É aqui no dedinho e fica mesmo na unha. Sabe? Gostosinho, e vai coçando, e vai coçando, e vai coçando. Mas se você não espreme na hora certa, ele vira uma ferida. Sabe, às vezes nós estamos saboreando o pecado, gostando do pecado. Eu não sei quantos já ouviram essa ilustração, eu vou falar de nós mesmos, pastores, e vocês que estão me ouvindo. Diz que 3 pastores, vocês conhecem essa? 3 pastores estavam conversando, algum conhece? 3 pastores estavam conversando? 3 pastores batendo um papo, desabafando, sabe? Dialogando, e um diz: olha, vamos confessar as nossas culpas uns para os outros. Gente, rapaz, então vamos. E um pastor disse para o outro: olha, eu não posso ver uma barra de saia. E, meu Deus do céu, eu tenho um pecado, eu preciso me controlar. Aí o outro pastor disse: rapaz, eu não posso ver a barra de São João, barra de vinho. Gosto de uma cachaçinha. Tomo, rapaz, que é uma coisa. E aí e você não vai falar nada? Rapaz, não, você tem que falar, todo mundo falou. O problema é que eu não sei ouvir nada de ninguém, que eu saio fofocando para todo mundo. Sabe, queridos, às vezes nós estamos gostando do pecado. Sabe quando aquela pessoa chega para você e diz assim: você soube? Aí disse: não soube. Você não soube isso, mas não quer saber. Não, mas você não soube? Louco para falar. Não, mas eu não quero ouvir isso. Não, mas você não soube. Olha, a coisa é quente. Sabe, queridos, nós estamos gostando do pecado, saboreando o pecado. Então Deus diz: tire, rompa, porque isso é o símbolo pecaminoso. Aquilo que é mola propulsora do pecado tem que ser expurgado, irmãos. O capítulo 33, verso 2, diz algo tremendo para nós também nessa noite. Estamos terminando. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus. Sobe para a tua terra que emana leite, para a terra que emana leite e mel. E o verso 7 diz aí:
Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora de todo o povo, se erguia cada um em pé à porta de sua tenda e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Como buscar a volta do Senhor Deus? Como buscar a glória do Senhor para nossas vidas? Como buscar a manifestação da graça de Deus quando eu estou vindo para a igreja, não com peso profundo nas costas, quando eu estou vindo com a minha família adorar ao Senhor, quando eu estou em casa, no trabalho, como buscar a volta do Senhor Deus para nossas vidas? Orando, conversando com o Senhor Deus. Moisés costumava falar com o Senhor. Essa noite é noite de falar com Deus, talvez, do sabor do pecado que tantas vezes tem lhe cercado, e tem lhe avexado, tem lhe agoniado, tem lhe traumatizado, e não tem lhe feito ver que as suas habilidades e tudo aquilo que você faz, às vezes tem vitória, mas de nada vale sem a presença de Deus. Talvez o sabor do pecado, o bichinho do pé, tem lhe feito, às vezes, um rato de igreja. Você não sai da igreja, você é líder de todos os aspectos, mas você tem habilidade, tem tido vitória, tem trazido ideias tremendas para a igreja, mas você não está com a presença do Senhor. Entre algumas coisas, é porque nós não conversamos, não buscamos a Deus. Hoje é dia de conversar com o Senhor, em nome de Jesus. Não saia daqui agora, daqui a pouco, sem dizer: Deus, eu quero deixar esse emblema, o símbolo do meu pecado. Não saia dessa noite aqui, sabe, apenas com as habilidades, as ideias e as metodologias que você possa ter aqui, ali e acolá. Não saia daqui enfraquecido, mas tenha essa visão de que esse Deus que libertou o povo do passado foi o Deus que nos libertou na cruz, a fim de que nós, a cada instante, gozássemos a manifestação profunda de sua intimidade. Diz o texto que ele orava continuamente, longe do arraial. O verso 13, irmãos, diz aí: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Talvez você precise, mulher, nessa noite, dizer assim ao Senhor: Deus, por favor, deixa eu encontrar graça, me dá essa intimidade, faz com que, Deus, eu possa ter a oportunidade de falar ao meu esposo e orientar, mesmo às vezes ali, ele sendo meio carrancudo, meio tímido, meio calado, mas me dá o poder da graça, a manifestação do gozo, da glória tua em minha vida, a fim de que eu possa edificar a minha casa, a fim de que eu possa ser, sem dúvida, uma mulher bênção no meu lar, e eu possa produzir um testemunho pelo qual meu esposo veja a glória tua nas minhas ações. Moisés tinha intimidade com Deus. Homens, que você possa ter essa particularidade também, intimidade, a fim de que você possa ter um trato eloquente, belo, romântico, sabe, eficaz com a sua querida. Eu queria pedir aos homens que ficassem de pé, os homens casados. Os homens casados, fiquem de pé.
As mulheres que são casadas com esses distintos, levante a mão, por favor, que eu quero ver onde vocês estão. Amém, amém. Pode baixar. Não olhem para eles. Eu quero fazer uma pergunta. Faz quanto tempo você é casado, jovem? Deus abençoe. Pergunto. Há quanto tempo seu esposo disse a você que ele lhe ama? Shhh. Faz quanto tempo que ele diz, minha amada, eu te amo? 5 minutos? 10 minutos? 10 anos? 30 anos? Sentem-se. Podem sentar. Mulheres casadas, fiquem de pé. Todas as mulheres casadas, fiquem de pé. Enquanto vocês estão de pé, outro dia eu contei a ilustração na Paraíba, não vou dizer qual foi a igreja, nem sei se de fato aconteceu. Mas diz que uma mulher muito aperreada, e mulher paraibana diz que é daquele jeito, é verdade? Chegou no gabinete pastoral e disse para o pastor, pastor, eu não aguento mais meu marido. Minha querida, o pastor estava ali conversando, tenha paciência, não tem mais jeito. Minha querida, coloque brasas vivas na cabeça do seu marido, filha. Esse pastor, o senhor é um amor, que grande ideia. Ontem, na minha hora da raiva, eu coloquei água fervendo na cabeça dele. Mas essa ideia eu nunca tive. O pastor estava falando da Bíblia. Coloque brasas vivas na cabeça do seu marido. Outro pastor disse para a mulher, querida, ponha a Bíblia para o seu marido comer quando chegar em casa. Chega o marido cansado, querendo feijão. Mulher, cadê a comida? Ela joga a Bíblia no prato. O marido que não queria nada com Deus, jogou a Bíblia fora. Maridos, há quanto tempo essas mulheres dizem que vocês estão lindos? Mas pastor, não é para pecar não. Mas lindo no que diz respeito ao interior. Há quanto tempo essas mulheres não dizem, meu amor, eu te amo? Sentem-se. Faça isso hoje. Opa, o negócio vai pegar fogo em casa hoje. Vai ser gostoso. É hoje. Moisés tinha intimidade com Deus. E pedia graça para aquele povo. Eu e você precisamos pedir a Deus, Deus, abençoa o meu lar, abençoa o meu filho, a minha filha. Filhos, fiquem de pé, todos os filhos aqui. Os solteiros, fiquem de pé, os solteiros, os filhos, os solteiros, as filhas, fiquem de pé. Lá atrás, Vitor não é solteiro, é solteiro. Tá tudo bem, perdão. Hoje em dia é mais ou menos assim. Querida, por favor, dá para me ajudar cortando a cebola? Mãe, vá para a cebola, porque eu não vou chegar a minha mão de cebola, não. Meu namorado está chegando. E não adianta só ficar falando, não, porque eu não vou fazer. Filho, vai comprar o pão. Se quiser comprar pão, comer pão, vá, porque eu não vou. Sabe o que está faltando, queridos? Podem sentar. É graça, intimidade com Deus para conversar com Ele, dizer, Deus, afasta o pecado do meu lar que tem enfraquecido a minha casa e, consequentemente, tem enfraquecido a própria eclesia, porque a igreja é consequência do lar. Sabe, queridos irmãos, verso 14, diz aí, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Essa é a conclusão dessa noite. Aquele povo que viu a glória do Senhor no Egito, que viu o poder de Deus sobre o povo de Faraó.
aquele povo que viu a manifestação com as nuvens, com a coluna de fogo, aquele povo que viu a glória do Senhor e passaram a pés enxutos no Mar Vermelho, aquele povo que viu o conforto da comida descendo dos céus, aquele povo que viu a glória do Senhor, e aquele povo que adorou o bezerro de ouro, aquele povo que se corrompeu, aquele povo que estava ali sofrido e enfraquecido, entenderam que não há habilidade ou metodologia que possa dar vigor. Tudo isso é muito bom, mas melhor ainda é ter a presença de Deus em nossas vidas, na nossa família, no nosso ser. Sabe, queridos, quando isso acontecer, diz o texto de Mateus no capítulo 24, que o amor de quase todos, há de se esfriar. Eu não quero fazer parte desse grupo. Não é verdade, irmãos? Aqueles que não querem fazer parte desse grupo, que busquem, como Moisés fez, saía do arraial. O arraial estava contaminado. Saia dos momentos os quais muitas vezes lhe tem encharcado de coisas que não agradam ao Senhor, seja no colégio, seja na faculdade, seja na própria família, seja com os amigos, coisas que não agradam ao Senhor e enfraquecem o seu coração. Saia, se afaste. E que você e eu, você mulher, você homem, ergam a cabeça, tenham intimidade com Deus, em cada instante, fale com Ele continuamente, porque quando o povo vir, o líder, seja ele da casa, seja ele no trabalho, seja ele na igreja, seja ele aonde for, ver um homem e uma mulher de Deus, esse povo há de chorar e há de enxergar que há um Deus, cujo Deus, quando presente está, a manifestação da glória dele é maravilhosa. Tenha uma semana de muita paz. Deus abençoe. O Senhor falou conosco, meus irmãos. Como é bom vir à casa do Senhor. Que a gente aprende, a gente é exortado, a gente vai para uma semana mais animado, mais sábio, mais cheio de vigor, mais crente que as coisas vão acontecer. Porque a gente recebeu o ensinamento do Senhor. Vamos agradecer? Baixe sua fronte. Senhor, graças te rendemos por esse banquete que o Senhor nos ofereceu nesta noite, pela oportunidade de te cultuar, de sairmos daqui diferente de como entramos, de poder dizer, vou colocar em prática na minha vida os teus ensinamentos, para que eu viva melhor, para que a minha família tenha mais comunhão, para que a tua presença possa estar cada vez mais dentro da minha vida, dentro do meu lar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu amor. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Dá uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça. Tu sabes os obstáculos que cada um tem aqui, mas eu creio, Senhor, que com a sabedoria dada por ti, nós vamos poder ultrapassá-lo. Que nós possamos continuar em tua presença, te buscando, querendo cada vez mais intimidade contigo, chamando o Senhor para perto de nós com as nossas ações. Que nós possamos ser luz e ser sal para todas as pessoas de fora que nos olham, porque é desta forma que nós te agradamos, e é dessa forma que nós andaremos com a alegria que vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Pastor, venha dar bênção. Vamos ficar de pé, amados. Gostaria de abraçar todos vocês, mas a gente vai chegar lá.
ainda hoje ali, ou sair, há alguém que talvez você nunca declarou o seu amor, mas principalmente para seu filho, sua esposa, seu esposo, dê um cheiro pernambucano e diga: eu te amo. E se algo está difícil, talvez precise então romper algumas coisas, Deus dá poder para isso, em nome de Jesus. E a minha esposa que está me ouvindo, eu quero dizer, minha esposa, que depois da graça de Jesus Cristo, do presente que Ele me deu da salvação, eu tenho 1001 defeitos, e você tem me aguentado muito. Mas eu quero lhe dizer que depois de Jesus, você é o maior presente da minha vida, minha esposa. Eu te amo. E quando chegar em casa, vou lhe matar de cheiro. Recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.